Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou te falar nesse vídeo o salário de Diego Palacios. Você me perguntou, eu fui atrás e é inacreditável o salário que ele ganha para não jogar, não ser aproveitado. Enfim, você vai ficar maluco e maluca quando eu te contar o salário de Palacios no Corinthians. Vamos também falar com exclusividade que o Corinthians tem um novo diretor administrativo e com indicação de quem você nem imagina. Vou te contar nesse vídeo também, nesse blend de informações, que ainda tem reunião entre comissão técnica e elenco com cobranças dentro do CT Joaquim Grava. Vou te contar essa história também. E o Andileri, hein? Vem definitivo, não é por empréstimo? Rescindiu já com o clube espanhol? Tudo isso para você agora. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque o Corinthians tem a situação do Andileri aí praticamente resolvida, né? O Getafe anunciou a rescisão contratual do jogador, tá? E o clube espanhol, inclusive, fez, né, no seu site oficial já a despedida, né? Acordo de rescisão do contrato com o Getafe de Fabrício Andileri e sua transferência para o brasileiro Corinthians. Obrigado por tudo e boa sorte em sua nova etapa. Enfim, Andileri é jogador do Corinthians, né? Nas redes sociais, o clube espanhol também divulgou a saída, tá? Não só no site oficial, mas nas redes sociais. E o argentino, a gente lembra que ele tinha contrato com o Getafe até junho de 2026, o que já dá a entender que ele vem com um contrato definitivo no Corinthians. Nós vamos saber quantos anos de contrato. Lembra que eu falei para vocês? Gente, eu cravei lá a negociação, enfim, em primeira mão, trouxe, né, a negociação em primeira mão, e depois todo mundo acabou divulgando. E eu falei para vocês, quando eu trouxe a informação, eu disse que o Corinthians tinha feito duas propostas. Uma, né, por empréstimo gratuito, né, com o Corinthians assumindo aí o salário do jogador, e outra em definitivo, né? Pelo jeito o Getafe aceitou a proposta em definitivo e o jogador vai ser atleta do Corinthians. Agora o Corinthians tem que correr atrás para inscrever, né, o Andileri até amanhã, meu amigo, até o final da tarde desta sexta-feira, né, no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Por favor, quando já está rescindido lá com o Getafe, não vai me dar brecha, tá? Porque o Andileri pode ser um bom reforço aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians precisa de lateral esquerdo, então o Corinthians corre quanto tempo, já que se encerra a janela de transferências no Brasil, tá? Agora, né, nesta sexta-feira. Comenta aqui embaixo em relação ao Andileri, que é mais um furo do cafezinho, hein? Que trouxe em primeira mão para todos os corintianos que o Corinthians estava negociando, já tinha acertado com o jogador e o negócio estava bem avançado. Comenta aqui, deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. Hoje eu estava participando, né, do programa de primeira no UOL e o Hernan trouxe uma informação que vai haver um chacoalhão, tá? No elenco, né? Isso deve vir por parte da comissão técnica, porque depois eu fui atrás, né, da informação e falaram que realmente tem uma reunião marcada na reapresentação, né, do elenco para ter uma conversa séria em relação a um assunto que eu tenho cobrado muito, que é foco. O Corinthians precisa estar focado para a sequência da temporada, tem muitas decisões pela frente. O Barcelona de Guayaquil não é um time qualquer, é um time que disputou 2 semifinais de Libertadores nos últimos 10 anos, é um time chato, até menos do que 10 anos, né? Acho que em 5 ou 6, 7 anos no máximo, disputou 2 semifinais de Libertadores da América, não é um time tão fácil assim, né, como muita gente possa imaginar. E antes, além de uma viagem longa para o Equador, o Corinthians tem o Mirassol. Então, essa cobrança vai ocorrer. Agora, é informação. É difícil de saber o tom dessa cobrança, porque o Emiliano, na verdade, nos enganou. Falou que houve uma cobrança, depois da quarta lá na Venezuela, que o Corinthians jamais poderia jogar daquele jeito, que é inaceitável. Cara, quando ele falou aquilo, eu não tinha outra aposta a fazer, a não achar que o Corinthians golearia na Neoquímica Arena o time da Venezuela. E a gente viu um time apático novamente, enfim, tudo que a gente falou está aí no pós-jogo para você assistir também no nosso corte. Mas vai ocorrer uma reunião, né, de cobrança de comissão técnica para jogadores, e falaram também que vai ser de jogador, vai cobrar jogador, porque tem líderes do elenco que querem falar, ó,
tenho coisas a dizer. O clima tá um pouquinho quente lá dentro e eu acho que até um quente assim pro positivo, porque estava muito acomodado, muita festa, muito oba-oba, muito podcast. Se tiver uma cobrança para positivo, eu acho legal, que é as cobranças que a gente faz aqui é sempre pro positivo, né? Sempre para edificar, sempre para que as coisas melhorem. Então, não vejo mal nisso, não. Vamos ver se realmente vai ter um tom legal essa cobrança, que eu acho que precisa, porque o Corinthians, do meio para frente, tem um bom time titular, né? Quase ótimo time titular, né? Do meio para frente. Então, a questão que falta é foco e cobrança mesmo. Deixa o like aqui e vamos seguir falando do Coringão. Agora uma informação importante, tá? O Corinthians tem um novo diretor administrativo, não sei se anunciou, se já assinou, enfim, mas é o nome que está na pauta aí, porque às vezes eu falo aqui, aí vai criar polêmica, aí o cara não assume mais, aí vão falar que eu errei, tá? É Ricardo Jorge, ele é ex-assessor do presidente Augusto Melo, tá? É esposo também de uma conselheira do Corinthians, e o que me passaram é que ele assumiu hoje a diretoria administrativa do Corinthians, né? Espero que tenha assinado lá, que tenha tudo feito normalmente, tá? O que me passaram é que ele é uma indicação do Marcelo Mariano, né? Que tem aí uma ligação com a família, né? Enfim, também com a Chapa 77, que não é o caso do Ricardo Jorge, né? Mas é da conselheira. Enfim, e tem aí tem essa questão que, né, o que estão falando dentro do Parque São Jorge é que é uma indicação do Marcelo Mariano. Aí fica difícil, né? Você tira alguém que causou polêmica, no caso lá na ex-patrocinadora, foi obrigado, né? A saída dele foi até quente, né? Esquentou lá o clima, ele teve que sair, ele não queria sair, nem o Augusto queria que ele saísse. E aí você vai trazer outro com a indicação dele, então é complicado. A gente já viu que quando o Fred Luz chegou, ele não tinha nem sala, teve que trabalhar na sala do Marcelo Mariano. E agora, né? E agora dentro do Parque São Jorge falam que o Mariano que indicou o novo diretor para o lugar dele. Então, enfim, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo que política é uma coisa chata de falar, mas aqui você sabe tudo. Do Corinthians você sabe do Parque São Jorge, do CT, tudo. Você sabe tudo aqui no canal Café do Setorista. Comente aqui embaixo e deixe o seu like. Agora mais uma informação exclusiva do Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa aí do diretor administrativo também é exclusiva, mas eu vou soltar a vinheta só agora para falar o salário do Palácios, que preciso de ânimo, preciso da vinheta para falar isso. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Olha só, o nosso querido Diego Palácios, jogador que poderia estar atuando, poderia ter tido mais oportunidades no Campeonato Paulista e hoje é a quarta opção da lateral esquerda do Corinthians, não tem nenhuma lesão, está muito bem fisicamente, clinicamente não tem nada, é um jogador que faz parte, né, hoje do elenco corintiano, está lá treinando, só eles acham que o cara é ruim, que não dá para jogar, teve aquele probleminha que já foi contornado, a reclamação do empresário, enfim, tem tudo isso. Sabe quanto que ganha o Palácios, né? Culpa dos cafezeiros, vocês que ficam me perguntando isso no chat. 600 mil reais por mês. Sério. O Palácios, lateral equatoriano, ganha no Corinthians 600 mil reais, tá? Aproximadamente 600 mil reais. Metade em imagem, metade em CLT. O Corinthians deve ser o time que melhor paga no futebol brasileiro. Eu não sei, a gente, tô falando isso aqui, mas a gente tem que fazer uma pesquisa. O Corinthians tem um Coronado no banco de reservas valendo 2 milhões. Imagine quanto custa hoje a lateral esquerda do Corinthians, né? Outro dia eu trouxe o salário do Bidu, que eu vou fazer quanto custa a lateral esquerda do Corinthians, pegando o salário de todos os laterais. Enfim, então é isso, vocês me perguntaram, eu estou trazendo para vocês. Eu acho um absurdo você ter um jogador de 600 mil reais que nunca jogou, tá? O cara ganha não é só o Pedro Raul que ganha 720 mil e não vingou, ainda custou 5 milhões de dólares, que é o que dá prejuízo ao Corinthians, né? Não é só Félix Torres, não é só o Coronado. Cara, o Palácios ganha 600 mil, estamos falando, vai me dizer que você acha pouco, né? Vai me dizer que você acha pouco.
Por isso que o Garro queria aumento. O Garro ganhava 300 pau no Corinthians, pediu um aumento, ganha aí praticamente o que ganha o Palácios. Cara, o Palácios ganha 600 mil no Corinthians, cara. Onde vamos parar? Hein? Onde vamos parar? Onde vamos parar, velho? É brincadeira. Então, eu queria passar isso para vocês, que vocês me perguntam. E tá aí, né? O salário do Palácios, né? Cumprindo a fama de Samir Cascalho. Tamo junto. Tá? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Ufa, que sufoco. Mas o Corinthians está na próxima fase da Libertadores. Não sem erros, muitos defensivos. Mas a verdade é que Yuri Alberto e Hugo Souza salvaram o Timão de um vexame histórico. Vamos falar do jogo? Parte boa e algumas partes ruins também. Bom, pessoal, já fiz a live aqui depois do jogo e agora um pouquinho mais calmo, né? Analisando a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, analisando também friamente os lances da partida, né? Estou aqui para fazer a minha análise e também das repercussões disso a partir de agora. Primeiro eu quero dizer que não concordo em nada com o técnico Ramon Dias, que minimizou a classificação, e eu acho que é papel dele até, mas eu não preciso concordar. É claro que ele está valorizando e comemorando, e acho que o torcedor tem que comemorar também, porque a eliminação seria algo muito pior. Então, mesmo que tenha sido no sufoco, na última bola, mesmo que tenha sido frustrante de certa forma, tem que comemorar. É óbvio que o Corinthians tem que comemorar, porque o contrário disso seria trágico, seria colocar em xeque a temporada, não só a Libertadores. Porque você não vai para uma Sul-Americana, teria só a Copa do Brasil e o Brasileirão no segundo semestre. Terrível. E a Libertadores, imagina, depois de todo o esforço para chegar na competição continental, você simplesmente termina ela antes de começar. Então, seria realmente muito terrível, e o mais louco disso tudo é que o Corinthians correu riscos reais, riscos seríssimos de ficar pelo caminho contra um time estreante na Libertadores. E vamos combinar, né? Para não usar adjetivos aqui muito negativos, até porque eles não se verificaram dentro de campo, é muito inferior tecnicamente, vamos colocar dessa maneira. Mas os caras jogaram a vida, os caras correram, os caras foram dignos, os caras vieram para São Paulo não para se defender, muito pelo contrário, para jogar. Eles perceberam que esse bicho não era tão feio assim quando o Corinthians lá apresentou falhas defensivas e, ao mesmo tempo, um certo desleixo na sua atuação. O que os caras pensaram? Gente, vamos jogar. Quem sabe a gente não tem nada a perder, daqui a pouco eles se complicam, se atrapalham, a gente leva a decisão para os pênaltis ou até vence o jogo. E digo mais, se fosse para os pênaltis, já seria terrível, tá? Mas o Corinthians correu riscos também de perder o jogo no tempo normal. O Hugo Souza, que falha no segundo gol, numa tentativa de socar a bola e a bola foge um pouco mais dele, né, num cruzamento de escanteio em que a bola abre um pouco mais, falhou, né, não tem como a gente negar esse tipo de coisa, mas coloca na balança. Na origem desse escanteio que sai o segundo gol, ele faz um milagre, que ele cai para dentro do gol. E ele faz outras, pelo menos 2 ou 3 defesas dificílimas. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians teria perdido na bola dentro dos 90 minutos. Não teria nem chance de ir para os pênaltis. Dentro de casa, contra esse time venezuelano. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para refletir. Os caras são melhores do que a gente imaginava? Não. Não, de verdade não são. É claro que o confronto eliminatório, ele potencializa muitas vezes o menor. Ele equilibra muitas vezes as coisas. Mas ele não pode distorcer a nossa visão para o que aconteceu. O Corinthians abre o placar muito cedo no jogo, dentro de uma escalação até conservadora, interessante na minha avaliação, de um sistema que vem funcionando, na ausência do Raniel e o Martínez abrindo o meio campo, o Breno Bidon e o Carrilho, nos vértices do losango, né, com o Garro na ponta, Memphis e Yuri, os laterais, não tem muito para onde correr. E a dupla de zaga também, que vem sendo titular, o João Pedro Tchoca e o André Ramalho, o Mateuzinho e o Bidu nas laterais. O Bidu, né, na verdade, uma mudança porque imaginava o Ramon que o time fosse atacar muito mais e por isso o Matheus Bidu. Eu já chego lá. O Corinthians abre o placar numa jogadaça do André Carrilho. Eu sou muito fã do André Carrilho. Ele é que peruano maravilhoso, como dá gosto de vê-lo jogar. E ele decide, cara. Ele tecnicamente é muito diferenciado. Ele foi pra linha de fundo, fez o cruzamento e o Yuri fez o movimento perfeito. Se vocês olharem o gol, o Yuri tá marcado no meio da área, ele se descola do defensor, antecipa e faz o gol quase na linha
do gol ali, quase dentro do gol, para abrir o placar logo a 7 minutos. 7 minutos, eu acho, até um pouco antes disso, o Corinthians já estava vencendo por 1-0. E aí a gente imaginava que esse jogo era papo de 4, 5, 6-0, quem sabe, pela diferença entre as duas equipes, ainda mais começando dessa maneira vencendo. Chegou um determinado momento que eu olhei e falei, que estranho. Os caras estão atacando. Falei, melhor para o Corinthians. Porque seria muito mais difícil se eles estacionassem um ônibus na frente da área, o Corinthians tentando entrar, né, com cruzamentos, com chuveirinho, com infiltrações e sendo barrado. É mais fácil quando o time adversário quer jogar, quando ele propõe jogo também, porque ele oferece espaços. E o Corinthians com espaços, poxa, o Garro vai ter espaço, o Bidon, e aí a bola vai chegar nos atacantes. Beleza, é isso que vai acontecer. Só que a gente esqueceu de um detalhe importante. No momento em que esse time ataca, ok, você tem que recuperar a bola e você tem esse espaço oferecido. Só que quando esse time ataca, se você é vulnerável defensivamente, você pode sofrer. E foi o que aconteceu. Gente, eu não sei o que está acontecendo com algumas individualidades. O André Ramalho parece que ele entrou de férias, alguém clonou o André Ramalho, pegaram um jogador que atua, sei lá, numa divisão muito inferior, um cara assim que não sabe jogar futebol, colocaram o corpo, o rosto, a camisa do André Ramalho e botaram ele em campo. Parece outro jogador. É muito diferente. E eu não posso aqui dizer que ele nos enganou. Esse cara não fica tanto tempo na Europa, não joga no Leipzig, não joga na Holanda, no alto nível que ele jogou por tanto tempo. Tem alguma coisa errada. Pode ser sistema coletivo, eu já vou chegar lá também, como pode ser alguma questão particular, não sei. Eu sei que esse André Ramalho não é o mesmo do ano passado. E se ele jogou mais, precisamos resgatar esse André Ramalho. Porque aquele André Ramalho é titular absoluto do Corinthians. Esse que está jogando, ele vai dar um bote. Ele erra um bote, inclusive. Ele está mais avançado numa linha alta e aí desguarnece a defesa. A bola sobra para um jogador que faz uma inversão. Quando ele faz essa inversão, o André já está fora da área. Existe uma cobertura que é mal feita do João Pedro Tchoca. E o Bidu ele fica sozinho com dois jogadores. Aí o Bidu o que faz? Ele descola esse primeiro e vai no jogador do cruzamento. O jogador do cruzamento, ele recebe a bola e não tem nenhuma dificuldade para fazer o cruzamento. Ou seja, o Bidu não consegue fazer a marcação. O Tchoca, ao invés de acompanhar um cara que está entrando dentro da área, ele vem para cobrir esse segundo do Bidu. Então, esse cara que vai fazer o cruzamento, ele tá livre, mas o Tchoca, ao invés de acompanhar o cara, que é o Juan Cuesta, né, que está entrando, ele simplesmente diminui para esse cara do lado do Bidu, que não fez o menor sentido. E o André Ramalho está lá no meio do caminho, não chega a tempo. O Cuesta entra livre para fazer o gol. Sim, o Corinthians tomaria ali o seu segundo gol desse time venezuelano. Já tomou um gol lá no jogo de ida, toma um segundo no primeiro tempo, dando um balde de água fria, do tipo assim, peraí, o Corinthians era para uma goleada, empatar o jogo, com esse resultado vai para pênaltis. Não, mas o Corinthians vai ganhar. E aí já nesse momento, começou a entrar um nervosismo que dificultou o jogo do Corinthians a partir dali até o final. E eu não quero colocar na conta do emocional, porque eu acho que isso explica muito pouco do que aconteceu no jogo. Mas do meio para frente, foi difícil. Foi difícil. Porque aí eu não vi, como muitos viram, uma dificuldade do Garro e do Memphis. Esses dois jogadores estão sendo muito cobrados. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? A jogada do segundo gol é dos dois. O Garro busca o jogo, infiltra num passe interno muito bom para o Memphis. O Memphis faz um pivô maravilhoso. Ele consegue ganhar no corpo, ele faz o giro e ele descola o passe para o Bidu. E o Bidu faz o segundo gol, dando um desafogo ali para o Corinthians. O Memphis e o Garro, eles podem ter tido dificuldade na execução, mas eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Cara, o tempo inteiro. Especialmente o Memphis, tá? O Garro teve mais dificuldade na armação, mas o Memphis, cara, o Memphis obrigou o goleiro a fazer duas defesas dificílimas. As duas no segundo tempo, né? Uma em que ele gira de perna esquerda, o goleiro salva. A outra, uma perna direita, uma pancada. O goleiro pega, acho que com o dedo, assim, ela sobe. Ele fez a sua parte, na minha opinião. Acho que o Memphis, cara, fez aquilo que pôde. E o Garro ainda dá assistência pro
pro gol derradeiro, o gol da classificação do Yuri, quando ele já tá pelo lado esquerdo para receber essa bola e fazer um cruzamento na medida. A bola tem um leve desvio, mas foi um cruzamento perfeito. Então eu acho que o Garro e o Memphis, apesar da gente esperar muito mais deles, eles não se esconderam do jogo, tá? Não se esconderam do jogo. Eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Antes desse gol do Bidu, tem a falha no gol do Matheus Bidu e tem a falha de um outro cruzamento, na verdade, assim, o Martínez, que eu acho que jogou muito, tá? Acho que o Martínez, porra, o que corre esse venezuelano é brincadeira. Ele e o Choca, eles meio que se sobrepõem numa disputa aérea em que a bola passa pelos dois. Quando ela passa pelos dois, tem um cruzamento, vem um cruzamento, e aí o Bidu, que tá lá do lado esquerdo, porque aí o Choca tá fora da área, ele tenta fazer a marcação de um cara que vem de trás e o cara cabeceia, mas sobe assim com uma facilidade e o Hugo Souza tem que fazer mais um milagre. Ele faz uma defesa em cima, assim. E aí o Martínez vai cobrar do João Pedro Choca e o Choca devolve, eles ficam se disputando, se prometendo. Cara, mas assim, me parece tão óbvio que é posicionamento, que é treinamento. Porque esse tipo de jogada, ele acontece com o adversário. E você tem que saber na tua cabeça para onde você vai. Você não pode ocupar o espaço do volante, o volante não pode ocupar o espaço do zagueiro. No primeiro gol, o zagueiro, o Choca, ele foi muito perdido no jogo. E ele tá mal orientado. Ele é um moleque promissor da base, que tecnicamente tá indo bem, mas assim, o Ramon vai ter que olhar esse jogo e falar assim, caramba, o que aconteceu aqui? Ou vocês não treinam isso, Ramon? Então tem que corrigir mais. Cara, tem coisas assim que, pô, eu não sou técnico de futebol, tava olhando e falando assim, caramba, essa cobertura não é aqui. E o jogador lá dentro tem que saber. Porque é a Universidade Central, gente. Eu não preciso dizer, né? Que o Corinthians vai pegar adversários muito mais fortes daqui pra frente. Então, se esse tipo de falha defensiva aconteceu nesse jogo, é muito, muito, muito preocupante. Porque aí, tudo bem, tem esses lances aí, o Bidu faz o gol lá e tudo mais, aí no finalzinho do primeiro tempo tem mais uma bola parada, o Hugo faz um milagre, e aí depois tem o gol que eu falei pra vocês, né, na cobrança do escanteio, que o Hugo falha e os caras chegam ao 2-2. 2-2, gente. 3 gols o Corinthians tomou desse time. Mas beleza, tinha o segundo tempo inteiro ainda. E a bola queimando. E dificuldade. E aí a Universidade Central esperou um pouco mais. Esperou um pouco mais e explorou os contra-ataques. Mesmo assim,